aqui falando agora com o coordenador do Sintraceb, Sérgio Bernardo. Ontem houve uma assembleia na FURB para discutir a situação do ISBLU. Bom dia, Sérgio, obrigado aqui pela visita. Bom dia, Jorge, bom dia a todas e todos que nos acompanham através das ondas da rádio Itaberá. Eu também sou ouvinte da Itaberá. Opa, Jorge. Que coisa boa, Parabéns, que notícia boa, cara, que você nos deu. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui. A Geice também está com a gente. Oi, Geice, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes da rádio Itaberá. Mas um prazer de novo estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Por que houve aquela assembleia ontem, Sérgio? Então, Jorge, nós tivemos no início do ano uma entrevista aqui e nós apresentamos que um dos grandes desafios que o sindicato tem, né, Geice, é a defesa do nosso Instituto Próprio de Previdência, o nosso ISBLU, né, os servidores, os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público têm um regime próprio de previdência, que não é o INSS, que aqueles e aquelas da iniciativa privada têm o INSS. Nós temos um regime próprio para os trabalhadores da prefeitura, os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, mas também que abrange a universidade, os trabalhadores e trabalhadoras da Universidade Regional de Blumenau. E nós apresentamos aqui que o desafio em defender o nosso instituto é por conta dos parcelamentos, os sucessivos parcelamentos que a universidade e o prefeito têm feito junto ao ISBLU, encaminhando direto para a Câmara de Vereadores, sem ao menos consultar o Conselho de Administração do ISBLU, né, Jorge? Então, os dois sindicatos, tanto o sindicato da FURB como o sindicato Sintraceb, dos servidores e servidoras públicas, chamamos essa assembleia para colocar os trabalhadores e trabalhadoras a par do cenário que está colocado, e a partir desse cenário que está colocado, qual é o encaminhamento que nós, trabalhadores e trabalhadoras e sindicatos, vamos também nos comportarmos cada vez que atacar o ISBLU, que não é do prefeito, que não é da reitora da universidade, que é dos trabalhadores e das trabalhadoras, que se querem usar o dinheiro do Instituto, tem que minimamente questionar quem é dono do Instituto, que tem um conselho que é eleito pelos trabalhadores e trabalhadoras, que também é composto por representantes do governo, mas tem que questionar esse conselho se vai emprestar o dinheiro ou não. Porque o que eles estão fazendo é isso, usando o dinheiro do Instituto, que deveria estar provisionado para pagar o Instituto, e depois pedem parcelamento de uma dívida que eles contraíram com o Instituto. Ou seja, estão usando o nosso dinheiro, né? Capite? Então, a assembleia foi fantástica, porque conseguimos apresentar para os trabalhadores e trabalhadoras todo esse cenário, alteração do plano de custeio que o prefeito Mário Hildebrand encaminhou no final do ano, no mesma semana que o Mário diz que tinha um superávit e podia distribuir dinheiro, 44 milhões, para as entidades não governamentais, na mesma semana, o mesmo prefeito encaminhou um documento para a Câmara de Vereadores dizendo que tinha um déficit e que precisava parcelar 32 milhões de reais ao nosso instituto. Olha, qual é o Mário que está mentindo? Porque, no meu entendimento, em algum dos documentos está faltando com a verdade. Qual dos dois prefeitos não está falando o que realmente é? Aquele prefeito que diz que tem um superávit e distribuiu 44 milhões, ou é aquele Mário que mandou um documento na mesma semana dizendo que tem um déficit? Bom, é o mesmo prefeito. Então, cada um faz a sua interpretação dos fatos. Então, os conselheiros e conselheiras fizeram toda uma explanação que, na semana passada, inclusive, a universidade, por uma falta de política de recuperação de alunos, pediu mais um arrolamento de dívida, na ordem de quase 15 milhões de reais, justamente no dia que nós estávamos tendo uma assembleia falando sobre a nossa campanha salarial, pegando de surpresa os trabalhadores e trabalhadoras, com a justificativa de que quando entrar a Bolsa do Estado, eles vão pagar, mas a justificativa, todo pedido de parcelamento é um Ctrl+C, Ctrl+V. Eles dizem, diminuiu o número de alunos,
Se tu tens identificado qual é o teu problema, tu tens que trabalhar onde? No problema. Então, todo pedido de rolamento de dívida, a justificativa é o mesmo problema. Por que não trabalha uma política de recuperação de alunos, então? Mas não, fica usando aquilo que é nosso de direito, que é o nosso instituto, o dinheiro do nosso instituto, e isso compromete a saúde financeira do instituto. Compromete a nível de que a gente, né, o Instituto já teve momentos que precisou retirar dinheiro da aplicação antecipadamente para cumprir a folha de pagamento dos aposentados. E isso também traz uma dificuldade, porque o investimento estava lá aportado para render X, vai render Y, porque teve que ser retirado antecipadamente, porque alguém precisou parcelar. Né? Então, a gente tem chamado a atenção para isso, porque, de fato, se mantermos essa política de parcelamentos, de reparcelamentos, de não cumprimento de forma integral desses valores por parte da Prefeitura, por parte da FURB, nós teremos problemas com o Instituto. Né? E lá na frente a gente enquanto sindicato não pode se furtar em dizer, está acontecendo um problema, ele não é um problema de agora, o sindicato não vem de agora alertando isso. Né, ele vem de, pelo menos, eu disse para o Sérgio, eu estou na categoria desde 2014, eu escuto o Sérgio falando desde 2014 sobre o Instituto, né, e entendendo mais esses números, esse movimento de ontem ele foi muito importante para que a categoria consiga ter a maior clareza e o maior entendimento, e que não seja um discurso de narrativa fácil, mas que eles entendam o que está acontecendo, para que a gente possa nos organizar de forma organizada e coletiva. Houve alguma deliberação após essa assembleia? Houve, mas antes, se tu me permite... Claro, toda a vida. Só mais uma pimenta aqui na nossa conversa, Jorge. Tu sabes que com o argumento de que tem um déficit atuarial, o governo fez a reforma da Previdência, aumentou a alíquota dos trabalhadores de 11% para 14% e imputou aos aposentados e aposentadas uma alíquota de 14%. Para pagar a conta. Para pagar a conta, para diminuir o déficit atuarial. Agora vem a pimenta. Só o rendimento que nós estamos perdendo por conta dos parcelamentos, ele supera praticamente quase o dobro do que é arrecadado com os 14% que imputaram aos aposentados e aposentadas. Ou seja, eles contraem um problema para dentro do Instituto e diz que quem vai resolver o problema são os aposentados pagando a conta dos 14%. Então, é um elemento aqui para fazer pensar. Falando ainda dos 14% que imputaram aos aposentados numa reforma da Previdência, dizendo que precisava da reforma por conta de um déficit atuarial, quero dizer também que o que se arrecada com os 14% que imputaram aos aposentados não paga a soma de 12 meses, não paga meia folha de pagamento dos aposentados. De um mês. De um mês. Meia folha de um mês. Então, é penalizar o trabalhador e trabalhadora que trabalhou uma vida inteira, que está aposentado, que o relato ontem na Assembleia, que os aposentados também vieram para a Assembleia, dizendo, olha, eu tive que cortar meu plano de saúde porque diminuiu o meu rendimento com esses 14%. E diminui. Olha, eu tive que cortar tal coisa do meu filho, ou da minha filha, ou do meu neto, porque me imputaram os 14%. Então, é uma reflexão aí para dizer, olha, tem déficit. Eles acusaram esse déficit, justificaram, né, esse déficit para fazer uma reforma e usam o dinheiro para outras coisas. E daí, a deliberação da Assembleia de ontem foi muito legal, a participação dos aposentados, aposentadas, e o pessoal da Ativa, da Prefeitura, da Universidade. Aconteceu um acidente ontem de ordem natural. Da falta de energia. Que caiu, explodiu lá a fiação próximo da Assembleia, mas não afetou a Assembleia, e sim afetou as aulas, né, porque faltou energia por conta disso. Então, a deliberação dessa Assembleia foi que, se o governo apresentar alteração do plano de custeio novamente na Câmara de Vereadores, nós vamos parar. Movimento. É movimento.
Então estão em estado de greve. Não é estado de greve, Não. é movimento. Não é greve. Nós vamos parar e vamos fazer um ato. Vamos fazer movimento, vamos fazer mobilização. O governo tem que saber que nós não vamos aceitar naturalizando esses pedidos sorrateiros, esses pedidos no apagar das luzes, esses pedidos de urgente, urgentíssimo, com cortina de fumaça, em momentos em que acontece alguma situação que a gente não consiga fazer. Ele vai fazer, vai encaminhar para a Câmara de Vereadores. No outro dia, os sindicatos têm a responsabilidade, essa é a deliberação, tem a responsabilidade de chamar a categoria para o movimento. Esse é um ponto. A cada pedido de parcelamento, eu falei do plano de custeio, a cada pedido de parcelamento, seja por parte da FURB, ou seja por parte do governo, os sindicatos devem chamar movimento, atos, mobilização. Capite? Uma outra deliberação da Assembleia, que os sindicatos formalizem a Câmara de Vereadores, que tem todas as digitais aos ataques que a gente vem sofrendo no SBLU, porque é eles que estão aprovando os pedidos do prefeito e da FURB, certo? Que ao final do ano, quando sobrar dinheiro na Câmara de Vereadores, que é dinheiro público, que seja investido para o público e não para as entidades privadas e não governamentais. Ou seja, pagar uma dívida que eles ajudaram a contrair junto ao Instituto Próprio de Previdência. Me fiz entender? Então as sobras da Câmara deveriam, no pedido de vocês, ser investidos nos débitos com o SBLU. Sim, Exato. até porque, né, voltando àquilo que o Sérgio trouxe, né, que na mesma semana se pede parcelamento porque diz que falta dinheiro e na semana subsequente diz que sobrou dinheiro para distribuir para as organizações não governamentais. Então, a Câmara ela tem um papel fundamental e ela está se furtando a esse debate. Na época da reforma da Previdência, eles trouxeram a narrativa de que era necessário fazer a reforma da Previdência, porque senão o Instituto ia quebrar. Mas esses parcelamentos também trazem um problema muito grande. E a Câmara de Vereadores sequer faz o debate. Ignora, come com farinha o que o prefeito colocou e ninguém tem a capacidade de questionar de por que em um momento diz que está faltando e no momento sequente diz que está sobrando. Então, tem responsabilidade também. Todos que estão ali, infelizmente, têm responsabilidade, porque eles têm que fiscalizar e eles estão apenas indo no barco do que o governo tem solicitado sem fazer qualquer tipo de discussão. A gente não consegue ampliar a discussão dentro da Câmara de Vereadores. Então, foi um desses motivos que a categoria entendeu que tem que fazer esse documento, tem que pontuar e que a Câmara tem responsabilidade também nessa organização com o Instituto. Então, tá certo. Ô Jorge, se tu me permite, só para falar o que o pessoal entender do plano de custeio, que ele alterou no final do ano, a previsão que nós tínhamos pela Lei Complementar 742 é que o governo teria que repassar de alíquota especial para pagar uma dívida e também equacionar o déficit atuarial. Ele precisava, olha só que sério, cara, ele precisava em 2024 pagar 26,77% de alíquota especial, que é o plano de custeio que é para pagar a dívida, mas garantir ali o déficit atuarial, certo? Ele mudou isso no final do ano, dizendo, tá, então já que está com problema, eu vou resolver o problema, vou manter em 18%. E foi mais ou menos essa a justificativa que ele fez. Eu não estou brincando, ele fez uma justificativa na mensagem, argumentando, dizendo que vai manter em 18%, e mantiveram em 18% quando era para passar para 26%. Essa diferença de 18% para 26,77%, quem vai pagar essa conta? São os futuros prefeitos em 2055, quando, na proposta, vai ultrapassar a casa dos 40%. É impagável. Não dá para operar isso. Matematicamente falando, orçamentariamente falando. Nós temos responsabilidade também com o município. Só que em 2025, nesse plano de custeio que ele alterou, era para estar em 40%. E o Mário alterou isso para 18%. Essa diferença de 18% para 40%, quem é que vai pagar essa conta? Então, está trazendo um problema
imensurável quando ele altera o plano de custeio. Então, por isso que a categoria se uniu ontem e disse não aceitaremos mais ataque ao nosso instituto sem que antes venham dialogar com quem realmente é o dono do instituto. Porque o prefeito, os vereadores não são dono do instituto, eles não têm que ficar quebrando o nosso direito previdenciário da forma política que eles vêm fazendo. E os sindicatos vão agora acompanhar toda essa movimentação. Exato. A gente sempre vem acompanhando, né? E cobrando e dizendo que não está certo, que eles não poderiam ter feito. A gente tem denunciado. Estamos com 3 ações na justiça, Jorge. 3. Uma delas é do 14%, que está no STF, a votação 3-1 para nós. Mas estamos com 3 ações na justiça, dizendo que ele não poderia fazer isso que ele está fazendo. Então, além de estarmos na justiça, nós também fazendo mobilização e vamos continuar acompanhando e chamando a categoria para, a partir de agora, fazer mobilização a cada ataque. Sérgio, obrigado pela participação. Desculpa se estender, mas é um assunto complexo que é para se fazer entender. E nós fomos questionados ontem pela imprensa, Jorge, por que penalizar a sociedade quando esse problema é do servidor? Mas eu queria aproveitar a oportunidade aqui, se me permite, e dizer para a sociedade que quando um prefeito ataca um servidor, ele está penalizando a sociedade. Então não é o servidor que está penalizando a sociedade com a paralisação do serviço. É o prefeito que está penalizando a sociedade quando ele quebra o direito previdenciário de um trabalhador, ou quando ele tenta quebrar um direito previdenciário de um trabalhador do serviço público, porque quem faz o serviço público são os servidores públicos. E o nosso mote da nossa campanha salarial é essa. O serviço público é a gente que faz. Então, vamos nos respeitar e agradecer a compreensão da sociedade, entender que se alguém foi penalizado ontem, o culpado só tem uma pessoa, que se chama Mário Hildebrand, que encaminhou para a Câmara de Vereadores e daí se ramifica o problema na Câmara de Vereadores que chancelou o pedido do prefeito. Obrigado mais uma vez pela participação. Geice, obrigado também pela participação. Obrigado, Jorge, pelo espaço e um bom dia aí para vocês.